E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aí no canal aí. Tava meio off esses dias aí, mas esses dias não, tem um tempo. Mas eu prometi que eu vou, a partir dessa semana agora, trazer os vídeos com mais frequência, beleza? Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Que ela diz o seguinte, vou pegar aqui, ó. O texto a seguir é a referência para a questão. Vamos lá, ó. Em todas as questões, as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por G. Onde for necessário, use aí o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado para o módulo da aceleração gravitacional. Beleza. Aí vamos lá, ó. Um objeto de massa m, constante, inicialmente parado sobre uma pista retilínea horizontal. Beleza? Então, inicialmente você tem um objeto lá de massa m, tá? Que ele está inicialmente parado sobre uma pista reta, né? Sobre ele passa a agir, num dado instante, uma força resultante constante de módulo F, também horizontal, paralela à pista, tá? Que produz no objeto um deslocamento D ao longo da pista. A atuação da força ela cessa após produzir o deslocamento D. Então aqui, ó, sabe-se que a massa é 500 gramas e que a força, é de 160 newtons e que essa distância que ele vai andar aí, é de 10 centímetros. Então aqui, ó, considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da velocidade do objeto após ele sofrer o deslocamento D. Bom, o que acontece? Quando a gente tem, pessoal, deixa eu ver aqui onde é que eu vou inserir esse negócio aqui, só um instante. Aqui, ó. Quando eu tenho um corpo, quando a gente tem um corpo, beleza? Então você tem lá um corpinho, E nesse corpo, você tem aí uma força, que está agindo sobre ele, certo? E ele falou que essa força que está agindo sobre ele, é uma força de intensidade aí de 160 newtons. Então vamos lá, 160 newtons, beleza? Essa é a força resultante. O que acontece, pessoal? A força resultante, tá? Ela gera para mim uma aceleração. E essa aceleração, ela tem o mesmo sentido e direção que o meu vetor da força resultante. Então, ele vai ser aqui. E o que acontece? A força ela é diretamente proporcional à aceleração, a força resultante. Então, se eu aumento a minha força resultante 2 vezes, eu aumento a minha aceleração 2 vezes. Se eu deixo a minha força resultante constante, isso implica dizer que a minha aceleração ela também é constante. Então, isso aqui é uma informação importante, tá? Então, a minha aceleração ela é constante. Isso aqui é muito importante da gente saber. Então, se você emprega uma força num corpo ou num objeto, e essa força é sempre constante, então a sua aceleração também vai ser constante, porque eles são diretamente proporcionais, E aí ele deu aqui para a gente também essa massa, desse corpo aqui, que é de 500 gramas. Então a massa aqui, ela nada mais é do que 500 gramas, que é igual ao que, a 0,5 quilogramas, ou seja, meio quilograma, 500 gramas. Certo. E ele deu aqui também um deslocamento
um deslocamento aí de quantos centímetros? De 10 centímetros, né? De 10 centímetros. Que é a mesma coisa que centi é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, ou seja, 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Que o prefixo centi é 10 a menos 2. Então, beleza. E aí ele quer saber, ó, né? Então, considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo V da velocidade do objeto após ele sofrer um deslocamento D, né? E ele falou, né, que após ele produzir esse deslocamento D, essa força ela cessa também. Então, o que eu tenho, né? O exercício falou que esse objeto ele parte de uma velocidade inicial de 0, né? E o exercício quer saber qual que é a velocidade, né, que ele tem quando ele atinge esse D, né, esse deslocamento D aqui, ó. Bom, aí você pensa comigo, se é um movimento em que a aceleração é constante, que tipo de movimento que é esse? Bom, isso aqui é um movimento uniformemente variado, em que a aceleração é constante, então quer dizer que a minha velocidade ela varia o quê? Igualmente no mesmo intervalo de tempo. Então isso aqui é importante, identificar o tipo de movimento. Por quê? Porque com os dados que eu tenho, né, ele quer achar que qual que é a velocidade final. E aí, né, a gente tem o que? A gente tem um deslocamento, né? Ou seja, a gente tem um ΔS, né? Esse Dzinho aqui é igual a um ΔS, certo? Aí a gente tem algumas fórmulas no movimento uniformemente variado. A gente tem que V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, né? A gente tem também que S, né, que é a equação horária da posição, é igual a S0 mais V0t, né, mais a aceleração dividido por 2, né, vezes o t ao quadrado, correto? E a gente tem também a do Torricelli, que nada mais é do que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes ΔS versus o que? Versus a minha aceleração. Então perceba que em nenhum momento o exercício me falou tempo. Então eu posso descartar essa e essa. Então a gente vai estar trabalhando nessa equação. Porque aqui tem a incógnita que eu quero, que é o V, né? Bom, quais valores eu tenho aqui? Já vou ir substituindo, ó. V ao quadrado é igual a V0, né? Só que quem que é V0? O V0 não é zero? Não é zero? Então, aqui vai ficar 0 ao quadrado, a mesma coisa que zero, né? Nem vou colocar. Então, aqui é 2, né? E qual que é o ΔS? Bom, o ΔS que a gente andou é 10, né? Versus 10 elevado a menos 2, né, metros, que multiplica a aceleração. Só que essa aceleração aqui eu não tenho. Mas o exercício, né, ele me deu uma força e uma massa. Né? Ele me deu uma força e uma massa. Então, né, pela segunda lei de Newton, né, pela segunda lei de Newton, eu consigo achar essa aceleração, né? Porque eu sei que força é igual a massa versus aceleração. Bom, se a força é 160 newtons, né, e a gente sabe que newtons é a mesma coisa, né, que quilogramas, não vou colocar newtons, né, newtons é igual a massa, que ele deu lá, que é de 500 gramas, ou seja, 0,5 quilogramas, né, versus a aceleração.
Então a gente vai passar dividindo aqui, ó, e a gente vai achar a aceleração. O que é 160 newtons? Newtons, pessoal, nada mais é do que quilogramas, tá? Versus metros por segundo ao quadrado. Isso aqui que é um newton, né? E eu vou passar o 0,5 kg dividindo, né? Então 0,5 kg. Então o que vai acontecer aqui? Vai cortar o quilo com o quilo e a resposta, né, vai ter que ter a unidade de metro por segundo ao quadrado. Bom, aí a gente vai ter que fazer a divisão, né? 160 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 1.600, né? Igual aí as casas decimais, né? 1.600 dividido por 5. Bom, vamos lá, ó. 5 vezes 3 dá 15, né? Sobra 1 aqui, desce esse 0, vai dar 10. 5 vezes 2 dá 10, esse 0 vai vir para cá, ou seja, 320, certo? Então vai dar 320 aqui, ó. Então quer dizer que essa minha aceleração, né, ela é de 320, né, metros por segundo ao quadrado, certo? Essa é a minha aceleração aqui, ó. Beleza? Então o que acontece? Essa minha aceleração, ela vai vir aqui, ó, 320, né, metros por segundo ao quadrado, ok? Aí a gente faz aqui, ó, 2 vezes 10 vai dar 20, né? Ou seja, v ao quadrado é igual 20, né? Versus 320, vamos lá, ó. Então 320 versus 20, 0,046, ou seja, 6.400, né? Então aqui vai dar 6.400. E o que é versus 10 a menos 2? 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 100, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1, que 10 elevado a menos 2, é 1 sobre 100. Aí, ó, metro que multiplica metro dá o quê? Dá metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Estou deixando a unidade aqui para a gente ver que vai bater, né, a unidade no final. Então, o que a gente faz aqui? A gente corta esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Ou seja, o que a gente vai ter então? A gente vai ter que o v ao quadrado nada mais é do que 64, né? E a unidade aí, metro quadrado segundo quadrado. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tirar a raiz. Então, o v ele é igual a raiz quadrada de 64 metro quadrado segundo quadrado. Então, ou seja, a raiz de 64 é 8. A raiz de metro quadrado é metro. De segundo quadrado é segundo. Então, né, a gente chega na resposta. Que é aí de... Opa! Então, nesse instante, ele vai ter uma velocidade de 8 metros por segundo ao quadrado. Temos as opções de resposta. Temos aqui, ó, letra C, né? Então, o gabarito aqui para mim, letra C, 8 metros por segundo. Beleza? Então, uma questão aí que envolveu segunda lei de Newton, uma interpretação, né, que se você tem uma força constante, consequentemente você tem uma aceleração constante, e o movimento, né, retilíneo, né, com uma aceleração constante, estamos falando aí do movimento uniformemente variado, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado.